Boa noite, queridos. Estamos aqui em mais uma série do Vem Quem Quer. É isso aí, tamo junto. Tá, eu sou o Brasilino Neto. Eu sou o Fernando Melo. E juntos somos... Os Super Gêmeos. Somos os melhores nisso, velho. Põe no preto e branco isso aí, põe no preto e branco isso aí. Só vai ficar bom isso. Como é essa, hein? Quem é da nossa época vai... vai lembrar, claro que vai. Pessoal, mais uma vez estamos aqui com um grande amigo. Vamos conversar com um cara porreta, como fala na minha terra. É um cara que fez muita diferença na minha vida, como pessoa, como esportista, né? Nós tivemos algumas experiências juntos. Estamos hoje com o William, vulgo Gulô. Está aqui, meu querido. William, muito obrigado por ter vindo, meu velho. Dá o seu alô pro pessoal. Boa noite, obrigado pela oportunidade, Brasa, colegas. Aqui nós vamos falar um pouquinho. O Brasa é amigo de muitos anos, nós estávamos aqui no bastidor falando quanto tempo a gente já se conhece, né? E fizemos uma época juntos no ensino médio. E fiquei muito feliz quando você te acompanha pelas redes, aí, pelo seu trabalho. E quando você me convidou, fiquei muito feliz aí para a gente bater um papo, aí, conversar, trocar ideia do que nós estamos desenvolvendo, o que nós trabalhamos. Eu acho que a ideia é essa, né? Aí, quero que todos aproveitem o nosso bate-papo aí, se puder produzir para alguém alguma coisa, né? Sim. Seria legal. Com toda certeza vai ser muito produtivo, eu tenho certeza. Pelo que a gente já conversou um pouco nos bastidores aí, tem história, pô. Tem um pouquinho de história. Desde 1980 e quantos? 80 e bola. 80 e tá bola. vendo? 80 e bola, 80 e bola. Põe 80 aí, né, meu velho? Vai ter assunto, então. Vai ter Um assunto. pouquinho, né? Bom, pessoal, só para eu dar um resuminho, né, da minha parte, quando a gente fez o Colégio Brasília, né? A gente estudou no Colégio Brasília e teve um ano que a gente montou uma equipe para disputar nos Jogos Escolares, né? Isso. Ainda tem Jogos Escolares? Tem jogos Nos escolares. Jogos Escolares. E nos Jogos Escolares nós montamos uma equipe para concorrer no judô, né? Junto estava o Renato Donini. Isso. Renatão, grande abraço, meu grande amigo irmão. Renato Donini, grande homem, né? Hoje ele está no Canadá. Canadá, hein? Está no Canadá. E aí, os nossos treinadores foram o Renato Donini e o William, né? O Gulô. E graças a Deus, naquele ano, nós fizemos uma rapelada. Me desculpa as outras escolas, mas rapelamos mesmo. Foi medalha 3x4 no judô. Foi muito bom. Me diga uma coisa, William, para aproveitar. Me fala um pouco da sua história, né? Como você entrou no judô, né? Como o que te levou ao judô e como está o judô na sua vida hoje? Não, legal, pela oportunidade. Não, essa época foi uma época boa, só aproveitando os jogos escolares. Hoje não é tão competitivo como antigamente, né? Naquela época os jogos escolares paravam a cidade, né? Fizemos algumas modalidades e a época é muito boa. Eu entrei no judô em 1982, né? Eu lembro a data especificamente engraçada, né? Eu entrei dia 18 de outubro de 1982. Caramba! Eu guardei a data, sabe aquela legal. coisa que você guarda Impactou. a data? Impactou. E eu tinha 11 anos, né? Na época não era tão novo para começar o judô, porque a ideia de sempre falar que o judô começa com 5, 6, 7 anos, né? Comecei aqui próximo do seu estúdio aqui, no Clube da Vox, hoje onde está o Centro de Excelência hoje de São Bernardo, tem algumas pistas de atletismo, judô, ginástica artística, e eu comecei com 11 anos a treinar judô, né? E treinei por uma recomendação médica, fazia esporte, sempre fui gordinho e me identifiquei com o judô. Então, comecei e um bom período da minha vida eu pensei e me esforcei para ser um atleta olímpico, né? Sim. Tentei buscar as Olimpíadas, campeonatos brasileiros, disputei 3, disputei finais de Paulista, treinei muito mesmo. Eu, né, aproveitando a menção do meu irmão Renato Donini, que hoje está no Canadá, mais para frente a gente pode comentar sobre ele também, né? Sim. Ele está com um dojo lá no Canadá de judô. E treinei muito forte, cara. Comecei a treinar e chegou uma época na minha vida com 17 anos, lá que foi próximo dessa época que nós estávamos se conhecendo, eu precisei trabalhar. Meu pai aposentou, já saiu da Volkswagen e falou, começa a trabalhar. Eu não sabia o que trabalhar, comecei a dar aula de judô.
eu era faixa marrom. Comecei a dar aula de judô e continuar treinando, mantendo paralelamente judô e trabalhando, e dando aula e treinando, buscando meus objetivos, né? Aquele sonho. E quando eu vi que... Aí entrei em educação física, me identifiquei com a educação física, mudou minha chavinha, né? E continuei dando aula, trabalhando com judô, e em seguida me formei. Mas teve um período da minha vida que aí com a educação física, ela me abriu algumas portas, né? Eu virei monitor, me formei na FEFIS, eu virei monitor de artes marciais, fiz uma pós, fiz mestrado em educação física, e aí eu foquei uma parte da minha vida para o meio acadêmico. Eu virei professor universitário, trabalhei por 20 anos na graduação de educação física, pós-graduação, mas nunca larguei o judô. Paralelamente fui mandando judô, mas trabalhei no meio acadêmico, né? E fiquei no meio acadêmico e no judô. E trabalhando para os outros, em 2001, resolvi montar meu dojo, né? Nós estamos conversando, daqui a pouco a gente pode falar um pouco, que é o Judô Gulô, que é a nossa escola de judô, que completou agora em agosto, agora 6 de agosto, completou 23 anos de escola. Nós inauguramos dia 6 de agosto de 2001. E aí eu parti para o segmento do judô e fiquei em algumas escolas particulares, criei uma metodologia que chama Metodologia Judô Gulô, e trabalho hoje também com um projeto de lei de incentivo ao esporte. Então hoje estou focado no judô como um todo, né? Eu falo, participei em todos os segmentos do judô, atleta, professor, gestor, nunca fui muito árbitro, mas trabalhei em todos os segmentos do judô, né? Então... Ou seja, você partiu do judô, saiu do judô e voltou pro judô. Né? Tipo, não que você saiu do judô, né? Que nunca deixou de sair assim, intrinsecamente, mas foi praticamente você voltando às raízes agora, tipo, agora, 23 anos tá quase. Agora, tipo, foi ontem, né? Foi esses dias mesmo, né? Foi dia 6... Não, gente, hoje é dia 12. Hoje é dia 12, 6 de outubro. Outubro. Não. 6 de agosto. 6 de agosto. O judô foi 6 de agosto. Foi terça-feira passada, salvo engano, né? Isso. Salvo engano, foi 23 anos, terça-feira passada. Bastante tempo. 23 anos de entidade, mas eu nunca larguei, como você falou. Sim. Na verdade, aí, não sei como o pessoal entende, e eu escutando um pouco com o pessoal mais velho, né, Brasil, que eu nunca pus os ovos em uma cesta só, né? Sim, tá certo. Sim. Então eu sempre mantive o judô. Uhum. E como meu carro-chefe, fui para o meio acadêmico, adorei trabalhei em pós-graduação. Na verdade, a disciplina de lutas, né? Na verdade, a faculdade tinha disciplina de lutas, eu trabalhei com lutas, escrevi alguns capítulos de lutas, enfim. Mas eu sempre falei, não posso deixar o judô de lado. É só raiz, né? Isso, fiquei... Aí o mercado deu uma mexida, como todo mercado, você tem os altos e baixos. Sim. Voltei a focar com o judô e também fui para um segmento hoje, que depois a gente pode falar um pouco mais, que é a lei de incentivo ao esporte. E eu comecei a captar, então hoje eu faço gestão, né? Hoje eu estou 80% na parte de gestão do judô e 20% efetivamente dando aula. Sim. Na aula presencial. Mas nunca larguei o judô, tá? Tá certo. Quando entra no sangue, não sai. Não sai. Tem coisa que enraiza e acabou, né? É isso aí. Quando a pessoa... Para você marcar o seu início, né? Quando entrou, quer dizer, foi um negócio que realmente impactou sua vida. E até hoje é um negócio que impacta, né? Me explica uma coisa. Eu viro e mexe, estou andando para tudo que é canto e eu vejo uma faixinha, Judô Gulô. Explica uma coisa, é franquia, é método, o que é? Me explica. Legal. Para o pessoal entender um pouquinho assim, Gulô. Meu apelido era Guloseimas, né? Imagine o cara chamar Guloseimas o outro. Guloseimas. Não sei por que me chamavam de Guloseimas. Também não sei. Intriga da oposição, né? Aí Gulô ficou Gulô. Abreviou, né? E aí em 2001, quando eu já tinha trabalhado no Clube da Ford, no Clube da Volks, Ribeirão Preto Futebol Clube, em várias escolinhas infantis para pagar as contas, os boletos, resolvemos montar uma associação. E aí, qual o nome que vai pôr? Associação, aí na hora surgiu Associação de Judô Gulô. E aí ficou Judô Gulô. Hoje, com os anos, até devido a essas situações das leis de incentivo, eu sou hoje
como CNPJ, Associação Desportiva e Cultural Gulô. Certo. Hoje. Mas o meu nome fantasia ainda continua Judô Gulô. Tá. E com o passar dos anos, o que nós identificamos? Com a educação física, com a nossa prática profissional, nós conseguimos criar uma metodologia, chama Metodologia Judô Gulô. Uma maneira de dar aula diferente. O foco nosso é usar o lúdico como estratégia de ensino-aprendizagem. Então, nós ensinamos o judô, principalmente através do lúdico. E, com isso, nós criamos algumas parcerias dentro de algumas escolas. Então, a escola vai lá, normalmente é no extracurricular, e a gente coloca a metodologia Judô Gulô. E aí eu encaminho um professor, né? Encaminho o professor para a escola e ele desenvolve o Judô Gulô lá. Então, nós temos algumas unidades do Judô Gulô. Então, talvez você veja em alguns lugares a placa do Judô Gulô. Nós estamos em algumas escolas de São Bernardo, Taubaté, enfim, que são alunos meus que se formaram, alguns não, os outros, e eles aprendem a metodologia e acabam desenvolvendo nas escolas. Nas escolas. Top, legal. E aí a gente acabou trabalhando nessa linha, né? Show, muito show. Bom. Graças a Deus. Que bom. Legal. Me diz outra coisa, meu irmão. Saindo um pouquinho desse... O que mudou da nossa época, né? Que eu tive a oportunidade de treinar contigo. O judô da nossa época para o judô de hoje. Teve muita mudança. Então. Não estou falando em técnica, que eu acho que técnica é básica, né? Tem uma base aí, mas assim, em questão de estrutura do judô, a gente vê, inclusive tivemos as Olimpíadas aí, acabou faz pouco tempo, né? E o judô sempre traz, né, uma quantidade relevante de medalha, né? O que mudou, cara, da nossa época, né, para o judô de hoje na sua instituição? Legal. Obrigado pela pergunta, que é uma oportunidade de falar assim. O judô, propriamente dito, não muda, né? Então, eu falo isso. O Jigoro Kano criou o judô e dali o judô não muda. Tem as suas bases, suas regras, as suas técnicas, a sua estrutura. O que mudou hoje é as regras. Aí, na minha opinião, modesta, o judô ficou chato hoje para quem é tradicional, como eu. O judô ficou chato. Teve um momento que teve que criar um segmento para ele ter televisão, que eu acho que é justo. Que se você não tem mídia... Comercializa, né? Comercializa. Perfeito. Você tem que ter um retorno financeiro, isso é indiscutível. Sim. Você tem que ter mídia, você tem que ter tempo. Sim. Isso é entendível, tranquilo. Você entende que tem um judô azul para ter na televisão, você tem o tempo de televisão que você tem que ter. Mas, na minha opinião, você não deveria descaracterizar tanto o judô. Né? Então, ele ficou descaracterizado de uma forma esportiva das pontuações. Então, hoje, às vezes, ficou muito em alta, né? O judô nas Olimpíadas. O pessoal me pergunta, não dá para entender às vezes até eu tenho dificuldade das regras, porque eles mudaram tanto as regras que você tem dificuldade de entender. Então, eu acho que nesse sentido, Perdeu, porque às vezes o cara não busca o Ippon, que é no golpe na perna, o Vazari, o judô, qualquer coisa é punição. Então você cria uma dinâmica de luta. Enquadrou, né? Eu acho que ficou pobre mesmo. Ficou pobre. E você que a gente gosta de querer ver aquele judô mais clássico, tradicional. Pegado mesmo. Pegada, Isso daí, exatamente. O cara hoje ele é muito intenso porque ele quer dar punição no outro, quer ganhar na punição. Então, com as regras, favorece hoje o cara que é extremamente atlético, intenso. Sim. Então, o cara que é mais técnico, ele perde-se um pouco hoje dentro do judô, porque o cara tem que ter um rigor físico muito grande por conta das regras. Né? Mas o judô nosso, eu até estava falando engraçado antes de eu vir para cá conversando com os amigos. Do ponto de vista de gestão, eu acho que ainda nós estamos um pouco aquém, né? E também é uma observação minha, pensando em confederação, em federação paulista, nós estamos um pouco aquém. Quem fomenta o judô, que é onde que aparecem os nossos talentos, que novamente nós trouxemos um grande número de medalhas, é o professor do dia a dia. Aquele professor da periferia, aquele professor que exatamente pega a motinho dele e vai dar aula. Que é o cara do dia a dia mesmo. Do dia a dia. Esse é o que fomenta o judô. Eu brinco com os caras. Que ele é tradicional ainda. Tradicional. Ele é tradicional ainda. Disciplinador, ele é educacional.
Ele faz uma diferença. Se não tiver aula, não tiver boas notas, se não tiver chinelo não tiver arrumado, não entra no tatame. Se o kimono não tiver arrumadinho, não luta, e acabou. Isso também. Eu escuto até uns caras falam assim, não, eu sou professor de judô, eu educo através do judô, porque essa é uma educação que a sociedade hoje perdeu. Então, esses caras que eu acho que fomentam o judô, por quê? Esses professores, que dali o talento aparece, aí um outro clube grande vem, pega o talento, aí ele consegue potencializar. Sim. Ótimo. Mas a essência está ali. A essência está ali. Porque quem deu a primeira oportunidade, quem fez aquele menino motivar, brilhar os olhos, é o que eu falo. Muitas vezes, o cara fala, mas qual é a função do sensei, o professor? É você trazer aquele cara apaixonar. Né? Eu sei que você é apaixonado pelo TI desde a época que a gente conhece. Então você tem que ter uma paixão por aquilo. Sim. Hoje você tem outros segmentos. Tem que ter o mestre. Mestre, você tem que ter um mestre. Ele deu o pontapé inicial. Perfeito. O cara começou e viu que o rapaz tinha talento. Formou. Sim. Porque assim, nada adianta de um cara gostar, mas ele tem que ter talento também. Talento também. Né? O cara tem que ter o... E esse talento, você só vai descobrir se você der oportunidade. Sim. Se você não der oportunidade, você não sabe se o cara é talentoso. Porque hoje... como nós falamos de alguns projetos, a gente tem que descentralizar a falta de oportunidade, né? Então, quando você descentraliza, é onde você aparece o talento. Então, por exemplo, falando das Olimpíadas, a Beatriz, ela é de Peruíbe, é um projeto social que tem lá. Exato. Eu conheço o sensei dela, foi um contemporâneo meu, lutamos junto, o Samuel. Ele é um pescador, é um cara da região lá, um comércio da região. Ele faz um projeto social, a menina se destacou com 14, 15 anos, o Pinheiros pegou, levou ela para São Paulo. Parabéns, ela foi lá e foi campeã. Mas se não tem ela lá, talvez, com todo respeito, ela estaria lá em Peruíbe trabalhando, numa situação aí. Sim. Talvez, ou pior, né? Ou pior. Porque o judô como um esporte tira muitas crianças da marginalidade, entendeu? Cria caráter e tudo mais. Muito mais. E na verdade, Brasil, que eu falo que é uma verdadeira... Eu acho que talvez a verdadeira função é essa. O talento, o esportivo que a gente vai ver na Olimpíada, ele é a ponta do iceberg. Nós estamos falando de 14 atletas que vão representar o Brasil, mas a base dessa pirâmide é muito maior. Muito mesmo. Que é aí onde que faz a diferença. Porque eu falo assim, poxa vida, você vai falar, você sonha em ser atleta olímpico? Sonha, não perca esse sonho, pense nisso, invista nisso, treine. Mas a base nossa, que amanhã o cara não vai trabalhar com TI, vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um professor. E o judô ajudou a construir esse caráter, porque fala, esses valores eu levo para minha vida. Exato. Então, é que nem você falou, o cara vai saber respeitar, e eu brinco umas coisas que é engraçado. Encontro hoje alunos na rua, eu dei aula para eles com 5, 6 anos de idade, 7. Eles falaram, sensei, eu não lembro mais o nome, porque a gente se olha a fisionomia. Eu conheço, mas não lembro de onde. Da onde? Mas quantos anos eu dou aula desde os 17, estou com 53. Aí ele fala assim, sensei, falou, tudo bem, você lembra que você deu aula para mim? Falei, aonde? Lá no EMEB, Mariana Neves, lá internei. Puxa, não lembro, mas você tinha quantos anos? 7? Eu tô com 40, com 35, o moleque tá com 7. Mas ele não consegue me chamar pelo nome. Ele sabe que o meu nome é William, ele sabe que o meu apelido é Colombo. Mas o sensei tá tão figurado na cabeça dele. Tá tão formatado, né? Que ele falou sensei. Sensei. Então, às vezes, eu tenho cara adulto que trabalha, eu tenho amigos que hoje são contemporâneos meus. Trabalho na imobiliária. Eu chego lá, eu tenho um amigo da imobiliária, o sensei. E já porque ele não consegue falar o William, né? Porque é muita intimidade, né? Tem um negócio de respeito. Respeito. Então, eu acho que o judô ensina muito. Acho que o esporte, a luta, acho que ensina bastante. A luta isso, né? ensina muito. Me fez lembrar de uma época que eu era criança mesmo, não era nem adolescente ainda, que os pais colocavam as crianças em lutas, né? É assim que a gente pode chamar? Pode chamar de lutas. É assim mesmo, né? Lutas, artes marciais. Artes marciais, verdade. E para criança gastar energia em alguma coisa e aprender. A você ficar... Não é doutrinar, cara. Não. Como que fala? Tipo, você tem uma... Disciplinado. Exatamente, para ter disciplina. Mas é exatamente isso. O pessoal falava assim,
você quer seu filho, tipo, disciplinado? Coloca ele numa e arte marcial. E era essa a ideia nos anos 80, 90, 2000? O judô cresceu muito nessa época, né? Muito. Acho que, se eu não me engano, foi na época que o Aurélio Miguel começou, ou já estava em evidência, já estava em evidência. Ele deu uma carimbada. Uma galera que deu uma carimbada. Isso, né? Perfeito. Exatamente. É isso mesmo, né? É isso mesmo. O que você falou é tão verdade que nós temos praticamente a mesma idade. E na minha apresentação eu falei com um cara que me ajudou a formar né, os meus conceitos, a minha... Né? Então, o judô é isso, o esporte é isso, né? E não depende de idade, né? Não depende de idade. Tenho como mestre você e o Renato até hoje, entendeu? Obrigado. Amigos e mestres. Né? São pessoas que me ajudaram muito naquela época. E eu acho que isso aí que você fala é importante até para a pessoa que está assistindo a gente. Porque, como eu falei, eu comecei aos 11 anos, que é uma idade que não era considerada nova. Mas, por exemplo, hoje, duas situações. Ainda hoje tem muita gente que procura a gente, fala assim, meu filho é indisciplinado, trouxe ele aqui para te ajudar. Eu falei, não, deixa aqui, eu vou colaborar, mas nós estamos juntos numa construção. Sim. E hoje eu tenho muita gente adulta que me procura. Então tem pessoas que começam a judô adulto, na fase adulta, como uma atividade. Porque ele vai lá transpirar, espairar a cabeça, ele vai treinar, vai aprender. Por quê? Mas antigamente falava, tô velho para começar. Velho para começar o quê? O judô? Não. Talvez se você pensar em ser um campeão olímpico, você está velho. Sim. Talvez se você pensar em ser um campeão brasileiro, você esteja com uma idade avançada. Porém, hoje lhe dá até a oportunidade, que já tive alunos, porque hoje tem campeonato até de master. Sim. Então, o cara, de repente, ele começou lá com seus 30, 35, 40 anos, ele pode até lutar um master. Sim. Até porque eu não sei o histórico dele. Às vezes o cara tem uma habilidade, jogou bola, nadou, correu. Aquilo vai ajudar aquelas habilidades motoras deles, aquela capacidade física dele, pro judô. Então, eu falo, não tem idade para começar o judô. Sim. Eu tenho alunos, professores, começaram com 40 e poucos anos, hoje ele trabalha comigo, dando aula. Nossa. Queria fazer a menção aqui, o seu Paulino Kumagai, está com 70 anos de idade. Nossa. Os filhos dele treinavam, ajudou comigo. Ele começou a treinar e estava aposentando com 40 e poucos. Você pode começar a treinar? Bora! Não foi por rendimento, é um árbitro, virou faixa preta, fez CREF, começou a trabalhar comigo, um excelente professor, os filhos dele faziam. Quando ele aposentou da Yakut, ele se deu mais ênfase no judô, ele trabalhava aqui na Yakut, aqui no Riacho, e aí ele começou a trabalhar. De hoje, eu tá com 70 anos ainda, dá aula para mim lá no Pós-Balsa, não sei se vocês conhecem. Nossa, é longe. Pô, é longe, só chega de balsa lá. É um projeto que eu tenho lá. Tem que atravessar a balsa. Você conhece lá? Conheço. Então, lá no Tatetos. Então, eu tô na sede do Tatetos, sim, que ali com judô, tem 50 moleque lá. Olha, louco. Bastante. Um dia que vocês quiserem conhecer lá, o convite tá feito. Ele tá lá dando aula, você vai lá, ele tá lá, 70 anos, com a molecada. Põe a molecada na dura, porque lá falta oportunidade naquela região ali. Sim. Falta muita oportunidade. Afastado demais, afastado, eu tô lá há uns 8 anos com projeto social lá. E ele tá aí trabalhando. Então, você vê, um grande exemplo. Eu tenho alunos meus que... eu posso falar até do Adilson Melo, que teve essa semana com a gente lá. Ele entrou no judô para ajudar os filhos, motivar. Os filhos no caminho desistiram. E ele? Ele continuou. Aí ele falou assim, eu vou continuar, tá? Aí ele chegou uma época da vida dele, porque eu tenho uma exigência, né? Hoje ainda não tem um curso de formação, que a gente espera um dia ter, para formar professores. Então eu exijo que faça educação física, se quiser lecionar. Sim. Você pode ser faixa preta, que não impede, ser um colaborador nosso, mas para você lecionar profissionalmente... Tem que ter a faculdade. Tem que ter a faculdade. De educação física. Educação física. É mais exemplo. Porque senão eu estaria indo contra o que eu fiz. Meu princípio, eu fui atrás, fiz pós, mestrado. Então, é uma linha do meu, mas respeito quem pensa ao contrário. Sim. Deve ter gente que pensa ao contrário, com certeza. Falei, você queria trabalhar com judô, beleza, faz educação física. Fez FIFISA, se formou em educação física, começou a trabalhar com judô. Faixa preta, começou também, depois, começou pelos filhos, virou, hoje não está mais direcionando profissionalmente, está num outro segmento, mas ficou. Sim. E fez educação física, é professor de educação física. Então, o judô hoje permite isso. Então, você fala, chegou essa semana, outros quer treinar judô? Vamos embora. Inclusive, desculpa, só colocando uma vírgula aí, você, Adilson Melão estudou comigo, Melão estudou comigo. Amigo. Porque
O Fernando, o nome dele é Fernando Melo, né? Fernando Melo. Melão, amigo de infância, super gente fina, amo demais, entendeu? Faz tempo que a gente se vê nas redes sociais, assim como nós, né? E eu vi, né, te acompanhando, eu vi, caramba, o Adilson tá aqui batendo junto com o Gulô, cara, que da hora, que legal, fiquei super feliz. Inclusive, Melão, te mandei um convite, dá uma olhadinha lá, quero você aqui, tá bom, meu querido? Que ele também, faz cerimônias e tudo mais. Exatamente. Ele é um cara fora de série, cara. É um gentleman. Casado com a Elaine. Casado com a Elaine. O Paulo e o Gustavo fazem. Exato. E eu, por coincidência, sabe por que ele foi? O neto dele tá fazendo judô comigo. O filho do Gustavo, o Pietro. Caramba. Zogatelli, que é o neto dele. Aí teve uma apresentação dos pais essa semana, eu fiz uma atividade. E ele foi. Foi o Gustavo, que é o filho dele, e ele como vô. E ele foi. E o Adilson, esse exemplo, Adilson. Cara, é fora de série, é um cara de coração. Nossa, cara, muito bacana. Fora de série. Não, fora de série. E ele é sobrinho de uma amiga nossa, uma grande amiga, a irmã Toninha. Toninha, um beijão. Né? É um cara que, pô, é muito... Olha que coincidência, cara, foi falando muita dele. gente fina. Você falou disso, eu falei, pô, é o Melão, tem que falar do Melão, tem que falar do Melão, pô. Então, isso mesmo, você vê. E você vê, como foi real que bateu a conversa, não, o Paulo é interessante, cara. E hoje ele tá com eventos de casamento, fui trabalhando, exato. E também envolvendo um pouco aí nos gabinetes políticos, mas isso. Em uma época ele estava na igreja, ele ficava ajudando muito ali na Santíssima Virgem. Na Santíssima Virgem, exatamente. Isso, ele ficou muitos anos ali com o Frei. Enfim. O cara fora de série. Quem é batateiro igual a gente tem muita exato, é batateiro. Mas dessa época aí, né? Vamos falar de Sensei, então? Vamos. Eu vou chamar de Sensei agora. Sensei. Respeito. Não é? Ô, Sensei, conta um pouco dos projetos que você tem. Você falou que tem bastante projeto, né? Tipo, você tá lecionando ou administrando ali na Rua dos Meninos, né? Isso, que legal. A oportunidade para falar para todos essa interesse. Nos Meninos, é minha matriz. Clube dos Meninos, né? Clube dos Meninos. Meninos Futebol Clube. Sim. Ali no Caminho do Mar. No Caminho do Mar. No Ruge, né? No Ruge. Lá é minha matriz que eu chamo. Lá é onde que eu reúno o pessoal para treinar. É o dojo principal que a gente chama de matriz. Os projetos aqui em São Bernardo, projetos sociais. Então, hoje eu estou no segmento de escola particular. Então, eu estou em algumas escolas particulares. Eu tenho a matriz, que é o Meninos, que hoje eu estou. E eu tenho alguns projetos sociais. Que aí, esse projeto, aqui em São Bernardo, eu estou ali na Casa Santa Clara, no DR, que é um Instituto Santa Clara, que é mantido pela Igreja da Santíssima Virgem. E eu estou lá no Tatetos, na sede de Tatetos, que é o Pós-Balsa. No Pós-Balsa eu já estou há quase 8 anos com projetos sociais lá na cidade, mas eu tenho outros polos. Esses projetos que eu consegui depois de... Só para fazer uma trajetória, uma linha do tempo. Em 2010, 2011, conversei com os amigos e falaram, vamos fazer uns projetos, porque o judô me deu muito, né? Em todos os sentidos. Né? Então eu falei, vamos retribuir. Conversei com meus professores, o Adilson, inclusive, estava Paulino. Vamos retribuir. Como que a gente pode fazer? Nesse período eu estava dentro do SESI de São Bernardo, no espaço locado, né? Não era professor do SESI. E resolvi fazer um projeto ali com o Pequeno Leão, que era o orfanato lá, o Fernando Pequeno Leão do SESI, com a Valéria. E aí eu falava, levava os meninos do Pequeno Leão, eles faziam de uma forma graciosa. E eu desenvolvia, pegava 2 vezes por semana, eles treinavam, arrumavam kimono doado, arrumava faixa. Enfim, depois fui para a fundação, que estava ali do lado. O SESI acabou com a parceria por motivos políticos deles lá dentro. Eu saí do SESI. E aí eu fui para a fundação, que era ali na frente do Pequeno Leão, na Fundação Criança, né? Sim. Que agora também não existe mais, né? Que era ali onde dava aula de circense. Isso mesmo. Do lado, era bem do lado mesmo. Do lado, tem um galpão do lado. Não existe mais? Não existe. Cara. A Fundação Criança, ela não tem mais. Esse onde era o Mamãe Glori? Desculpa, tô errado. É esse mesmo? Sim. Do lado de muro com a Mamãe Glori. Sim. Que tem um circão, tinha um galpão atrás. Isso. Sim. Baita espaço. Baita espaço. Um espaço maravilhoso. Gigante. Um trabalho muito bacana era feito lá. Tinha aulas de circo, tinha aula... E a gente fez uma parceria. E eu dava de uma forma graciosa, voluntária. Aí eu fui entender um pouco da lei de incentivo ao esporte do Estado de São Paulo, que é o ICMS. Então, hoje o Estado fornece uma lei de incentivo que você consegue apresentar projetos. Ele é aprovado, você pode captar
o projeto, a empresa ela aporta no projeto e você consegue dar estrutura, o professor ser remunerado, ter kimono, ter viagens e através da isenção de um imposto. Sim. Então, a empresa, isso é legal para as empresas, para o pessoal entender, porque muitas vezes o cara tem medo. Então, ele tem um comércio, eu posso depois me informar, a gente pode... É legal falar isso, não precisa ser aquela empresa. Não, um comércio pode fazer isso. Qualquer comércio. Qualquer pessoa que recolha ICMS, a padaria, mercadinho, farmácia, eu não sei quem recolhe. Eu não tenho essa informação fiscal. Você pode doar. Você pode doar até, salvo engano, mas aí a gente pode... 6% do que você doaria para o governo. Sim. Então, você vai doar 100 mil reais... Um exemplo, se tiver que pagar de imposto 100 mil reais, 6 mil você pode pôr no projeto. E abate do imposto. Abate do imposto. Você não paga nada, porque assim, abate, eles chamam de isenção. Remanejado, né? Remanejado, tipo, em vez de ir tudo para lá, uma parte vai pro projeto. Direto. Top. Ótimo. Top. Eu vou falar uma coisa para você. Se muitas empresas entendessem isso, o esporte hoje ele anda muito assim. Porque eu estou tanto no estadual quanto no federal. E é muito bom falar nessa oportunidade, porque tem pessoas que têm medo. Não, porque, por exemplo, de vez em você doar os 100 mil para o governo, frente de 100 mil para ter um número. Você doa 94, 6 mil você pode pôr no projeto. Sim. Só que você pega você que seja um pequeno, médio... Mas você pode pegar uma empresa grande que doa 1 milhão. Sim. Ela vai pegar 60 mil para te dar para o projeto. E naquele projeto, tudo dentro da lei. E aí que o projeto desenvolve de uma forma social. Lógico, tem que estar aprovado, a sua entidade tem que estar com as certidões negativadas, tudo certinho. Sim. E aí eu comecei a desenvolver. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, começando no pós-balsa, que foi o carro-chefe. E eu comecei a entender essa engrenagem. Sim. E aí o professor é remunerado, eu levo tatame, kimono é novo, os meninos fazem festival. E eu comecei a entender um pouco também do lado do empreendedor. Porque eu comecei a dar retorno para a empresa, porque a empresa põe o logo do kimono, ela usa aquilo como uma divulgação. Divulgação, e de certa forma... Legal, ótimo, claro. Ótimo. Tá fazendo... o marketing limpo, marketing social. Exato. É uma ação social deles. E aí eu comecei a captar. E aí eu comecei a expandir. Então eu mantive sempre lá. E as empresas começaram a entender que isso é um mercado. Hoje tem um mercado muito grande para isso. Então hoje, muitas empresas já entendem o ICMS como uma fonte legal de você promover o esporte. Sim. E aí eu comecei a trabalhar nesse sentido, né? Então, eu hoje... E aí fui também pro lado do IR, que é o imposto de renda, que é o federal. Sim, também tem... Que também é a mesma isenção. Sim. E o IR tem uma coisa interessante. O IR, ele pode ser tanto da pessoa física quanto da jurídica. Pô, olha que legal. Caramba. Quer dizer, não é só comércio, não é só empresa grande, um indivíduo pode entrar numa dessa daí. Já tive brasa. Cara, isso eu não sabia. Não sabia, então, e pouca gente sabe. E muitas vezes assim, por exemplo, lógico, quando você não declara uma pessoa que não tem um valor muito grande, às vezes tem gente que recebe de volta, enfim, depende da sua declaração. Sim. Mas, por exemplo, eu tinha uma pessoa, queria deixar até um abraço pro Sérgio, ele trabalhava no banco, ele nunca quis aparecer a marca dele, nunca ele, mas ele entregava. Ele tinha, por mérito, um cargo grande no banco. Então, de vez ele contribui total para o imposto de renda, ele doava uma parte para o meu projeto. Sim. Então, o que ele fazia? Você pode como pessoa física. Então, eu vou dar um exemplo. Né? E vou falar profissão, mas não é querendo generar um juiz, um desembargador, um cara que tem um salário alto, que vai lá, talvez no final do ano ter que pagar uma balada de imposto de renda, ele pode doar uma porcentagem para o projeto. E deduzir depois. Depois deduz, ele recebe um recibo, ele fala, eu já doei aqui, vou falar o número, 50 mil para o projeto do Gulô, e vou pagar o restante aqui para vocês. Aquilo ali serve como recibo para ele, igual um recibo de médico, de dentista. Perfeito. E aí eu comecei também a trabalhar tanto com o IR ou ICMS. E aí a gente já começou a entender esse mecanismo. Então hoje, em São Bernardo, eu estou com 2 polos, um no pós-balsa e um aqui no DR. Mas eu tenho hoje em Agudos, eu tenho em Piracicaba, eu tenho em Jundiaí. Sim, bacana. Então, foi bacana porque aí eu comecei também a entender um outro lado... Da mídia que você trabalha muito bem. O marketing da empresa, trabalhar a imagem, o branding, né, que fala da empresa, da imagem da empresa. Então, às vezes, a empresa chega para mim e fala assim, Gulô, você desenvolve um projeto em Agudos, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. A Dexco, que é a empresa de lá, né?
eles querem que eu realize um projeto em Agudos. Eu falo, consigo. Então, hoje eu já estou, por exemplo, há 3 anos em Agudos. Sim. Por quê? Aí eu consegui uma professora lá, a professora é da cidade de Bauru, que Agudos é 20 quilômetros de Bauru. Próximo. Espaço com a prefeitura, com o poder público, eles dão, levei o tatame, dou o kimono, pago a professora e uso o kimono da Dexco. E assim, por exemplo, em Piracicaba, eu estou com a ArcelorMittal. Então a ArcelorMittal falou, quero que desenvolva um polo em Piracicaba, que é uma das onde que eles têm uma empresa grande. Sim. Então fui lá, contactei um professor de lá, contratei o professor, fui com a prefeitura, conseguimos espaço na prefeitura, levei meus tatames. Então hoje eu tenho um polo em Piracicaba também. Então é essa gestão que eu falei que eu faço para vocês dos projetos sociais. Bacana, hein? Bacana. Então alguns são de CMS, outros são de R, mas sempre através da lei de incentivo ao esporte. Sim. Show. E aí se acaba desenvolvendo. Então eu tenho lá 50 em Agudos, 40 e pouco lá em Piracicaba, tem 45, 50 aqui no Pós-Balsa, mais 30 no BDR. Então você vai podendo fomentar o esporte de uma forma graciosa para os alunos. O professor também recebe, então também para ele é uma profissão. Sim. Ele passa, deixa de ser voluntário e também vira uma forma dele arrecadar. Sim. Então, legal. Esclarece uma dúvida, Sensei. Referente ao IR, a pessoa ela tem que fazer a doação mensal. Tô errado? O IR não. Você pode fazer no final do ano uma doação só. No ano fiscal deste ano, quando você for fazer normalmente, eu vou falar normalmente, é no final do ano, que eles fazem, se tem lucro presumido, quanto ele vai pagar, que ele fecha o ano. Já entra. Isso, no ano fiscal dele. Então ele calcula, fala, por exemplo, você tem que fazer quem é pessoa física, vamos dizer assim, né? A empresa já tem isso fechado, né? Sim. Mas, teoricamente, mais fechado. Mas você fala assim, eu acho que o ano que vem, pelo que eu estou pagando aqui, eu vou pagar 100 mil de novo falando 100 mil. Vou pagar 100 mil de imposto de renda. Uma vez eu pagar os 100 mil, eu vou dar 10 mil para o projeto do Golô. Certo. E vou pagar 90. Aí, até 31 de dezembro, você me faz um recibo. Sim. E eu te dou o recibo. Sim. Quando for em abril do ano que vem, até abril, maio... Eu vou fazer minha declaração. Você faz a sua declaração do ano de 2024. Declara que, em dezembro eu doei 10 mil pro projeto do Golô, vai abater no seu imposto de renda. Legal, cara. Normalmente é no final do ano, que a pessoa faz o cálculo de talvez lucro presumido ou não, para o final. Mas poderia ser mensal. Não tem problema. Você me pegou pode por fracionar isso durante o ano. Me pegou por isso, porque assim, eu sei que quando eu fazia a minha declaração, quando eu mesmo fazia lá no computador, né? Eu pegava as doações que eu fiz, somava ali, colocava tudo certinho, beleza, porque eu fazia mensal. Sim. Mas é interessante esse jeito também, mas você tem que fazer o cálculo e tal. Exato. Né? Você pode pegar os 10 mil, diluir no ano. 10 mil. 10 mil. Né? Não fica pesado e você... é uma poupança, é um investimento, cara. E aí o importante é o seguinte, são vários fatores aí. Primeiro fator, você está ajudando numa ação social. Né? Primeiro fator, você está contribuindo com a comunidade. E de lá pode sair um cara bravo. Exatamente, quer dizer, você fez parte. Você fez parte da história. Esse é o segundo ponto, você faz parte de uma história. E o terceiro ponto é o seguinte: muita gente fica aí, como é que eu burlo, como é que eu sonego? Infelizmente é isso. Entendeu? Nós temos essa cultura, né? E não precisa, cara. Você não precisa nem burlar, nem sonegar, não, cara. De forma limpa, como você falou, né? Você faz aí uma doação, ajuda, né? E é ajudado. Mas acho que muita gente não tem nem essa... Não tem. Eu mesmo não sabia que poderia ser destinado para isso. Pode ser, né? Porque assim, doação é doação, né? Ponto. E tudo que você doa para uma instituição que tem a CNPJ, você tem como deduzir isso. Não é que você tem como deduzir, você vai declarar. Né? Que você fez e se vai conseguir. Exatamente. Eu só não sabia que podia fazer no esporte dessa forma. Eu não associava... Para você ver... Não associava doação, que às vezes você faz uma doação e não sabe nem qual é o fim do negócio. Exato. Para um lugar que você pode estar ativo ali. Vendo, olhando, você está vendo exatamente. Né? E é uma das coisas que vocês falaram muito interessante, que falta informação para o pessoal. Essa é uma coisa que a gente, por isso que aproveitando o canal aqui, essa oportunidade é interessante falar. E o que muita gente me pergunta, você sabe para onde foi seu dinheiro? Muitas vezes você tem um imposto,
Você fala, você não sabe onde que vai. Mas você não sabe mesmo, você faz ideia. Exatamente. Teoricamente você deveria saber, mas ninguém sabe. Na verdade, ninguém sabe. Exatamente. Se alguém falar que 100% você sabe para onde vai o não imposto, sabe. Você não sabe. A gente pode até presumir para onde vai para alguns impostos, né? Mas enfim, é verdade. não é o caso da gente discutir política aqui. Mas é bem real isso aí. Mas é a uma maioria, coisa pelo que... menos, e assim, e eu falo, e é uma coisa limpa, por quê? Mas não tem como... Porque a partir da hora que você doou, você está isento disso. Eu, como entidade, estou devendo para o Tribunal de Contas da União. Se eu não executar, se eu não prestar conta corretamente... Vai para cima de você. Vai para cima. Sim. E para isso eles fazem. Os caras são fera nisso. Não é à toa que é chamado de leão, né, velho? Pega mesmo. Exatamente, Brasil. É aí que eu falo. Que você recebeu lá 100 mil de doação? Onde você usou os 100 mil? Tem que declarar na minha planilha. Prestar conta, prestar conta. Paguei isso, paguei isso tudo numa planilha que já foi pré-aprovada, né? Que o projeto tem que ser aprovado. Também, o projeto foi aprovado. Foi aprovado. O projeto foi aprovado. E uma coisa muito interessante, Brasil, até pra gente falar, tô insistindo, porque acho que vale a pena. Vale muito. Isso é, informação. É porque o dinheiro nunca vem, você não tem como pôr na minha mão. Sim. Por exemplo, eu tenho 10 mil Golô, tá aqui. Não. O governo abre uma conta específica para o projeto. O governo que abre. No banco, não sabia disso, não. Só pode ser no Banco do Brasil. Tá. O dinheiro entra por um sistema. Não tem como você fazer depósito. Tá. Então, ele vai te dar o que a gente chama de um código, que é um CID, por exemplo. Sim. Então, quando você chegar lá, você vai pôr código 52. Vai aparecer o nome da minha entidade e vai aparecer o nome do projeto. Vai atrelar. Já vai atrelar. O recibo já sai no seu nome, olha lá. Quer dizer, o meu recibo... Já sai com o nome da minha entidade. Quer dizer, com a sua identidade e com o governo. Com o governo. Cara, pô... O azar é todo seu se você fizer alguma mutreta. Então você sabe, o cara fala, não, o dinheiro tá naquela conta, e aquela conta, ao final dos 12 meses, eu tenho que ir lá e falar, ó, tá aqui, a conciliação bancária, aqui, foi aqui, transferência bancária, com a nota fiscal... Aqui bateu, não bateu, tá devendo pro governo. Alguma coisa tem. Colocando outra vírgula aí, de forma alguma generalizando nada nem ninguém, é muito mais transparente, né? É muito mais certo, vamos usar esse termo, é muito mais certo do que alguém que bate lá na sua porta e fala assim, olha, eu sou da instituição Beneditino, um exemplo, tá? Não estou falando que é instituição, pelo amor de Deus, não é instituição Beneditino. Mas eu sou da instituição tal aqui, da boa vontade, e paga tanto aqui para poder... Onde que eu recebo, onde eu tenho esse recibo comprovando tudo isso, toda essa legalidade, todo esse trâmite? Eu não tenho esse recibo. Então, quer dizer, é muito mais certo, muito mais limpo, transparente, eu bater com você, por exemplo. É isso aí. Eu acho que é muito mais até... É direcionado. Não, prazeroso. Claro. Né? Porque, cara, porque você sabe que tá lá. E você tá sabe incentivando... que é efetivo. Cara, você tá incentivando o esporte, cara. Esporte. Tá... E pouca gente tem esse acesso, assim, não pouco. Muita gente tem, mas assim... E isso é muito legal. Igual você falou, ainda o IR, o cara vai... imposto de renda, talvez o leão vai ficar... Não fica de olho, já vou deixar isso bem claro. Não fica, porque não tem nada a ver com a sua declaração. Sim. Se você fez alguma sonegação, independente do seu recibo, vai ser um problema seu. Sim, claro. Não vai ser a minha entidade que vai trabalhar se você sonegou. Sim, tem nada a ver. Porque o cara fala, mas o leão não vai pegar... Não, o leão não tem nada a ver com isso. Ele vai pegar o seu recibo, doei para a associação e tal. Sim. Então, isso é interessante. E o ICMS, mesma coisa. Porque o ICMS é mais interessante porque muitas empresas recolhem o ICMS mensal. Né? Eu não sei te dizer que eu não sou contador, sim. Pode falar melhor, mas tem, por exemplo, pagou esse mês, você já paga o ICMS esse mês, aí você paga o ICMS. Então tem essas duas leis. Lembrando que o ICMS é do governo do estado e o IR é do governo federal. São duas fontes diferentes. Mas é interessante, né? Eu acho que vale a pena a gente comentar, cara, porque está fomentando muita gente. Vocês não têm a noção, mas um dia, se vocês tiverem curiosidade, joga na Lei de Incentivo ao Esporte Paulista. Quantas entidades desenvolvem? Tem várias cidades, São Bernardo é uma delas, que vários projetos acontecem através da Lei do Incentivo, né? Porque a pessoa consegue ter entidade, consegue fazer e consegue captar. E eu vou falar uma coisa que me deixa muito orgulhoso também. Aí eu tenho um abraço para o Rafael Ginês e o Jussiel, são os dois parceiros meus que fazem a parte administrativa desse projeto.
a gente consegue sempre, até agora, replicar pelo menos um ano a empresa. Sim. Então ela aportou um ano, que a gente chama de aporte, e no ano seguinte ela aporta novamente. Recorrente, porque ela viu que aconteceu, sério. Que o negócio aconteceu. Né? Então isso é interessante também. Porque às vezes ela aporta, a Brasa fala, não, eu vou atender aqui 50 crianças, de repente atendeu 5, um exemplo que também vai acontecer. Em todo segmento tem gente que... Ela fala, pô, mas você falou que é 350, tá atendendo 5... Pô, peraí, e aí? A empresa que queria uma contrapartida, então, melhor não pôr no Brasa ano que vem, porque não é a real. Não é a real que ele me propôs, ou o que ele me apresentou aqui não tá batendo muito. Sim. Então isso é interessante. Mas o esporte roda muito disso. E eu acho que muita gente está fazendo esses projetos. E eu já vai fazer desde 2015, uns 8, 9 anos que nós estamos buscando ampliar. Trabalhando seriamente nisso aí, tá certo, cara. Muito bom. Inclusive é bom a gente trazer um contador, né? Seria legal. Pra gente poder abranger mais isso, porque, cara, eu acredito que muita gente não faz, né? Ou faz errado por falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento. Até o que eu falei, a pessoa tá dando lá 50 por mês para uma instituição que ela não sabe se realmente está acontecendo, está indo pela emoção. Não, mas às vezes ela não tá fazendo nada para ninguém. Não, para ninguém. Às vezes simplesmente ela tá tá jogando dinheiro fora. Pronto. O ICMS tá indo para onde? Ninguém sabe para onde vai. O imposto de renda a gente sabe para onde vai. Mas, a gente sabe onde é que vai. Mas, cara, se eu sei que eu posso tirar uma base... Eu vou pagar o ICMS de qualquer jeito, não vou? Tá sendo efetivo, né? Tá sendo utilizado. Eu sei que eu posso jogar X% para uma instituição que vá fazer alguma coisa, por que eu não vou fazer? Claro. Não tem motivo para não fazer. Não tem motivo. Né? Então, às vezes, realmente, a pessoa não tem o conhecimento que a gente tem essa possibilidade de reverter o X aqui, uma porcentagem do ICMS, para a instituição. Nossa, até instalou aqui. Para a instituição do Gulô. Por que não? Porque não, exato. Incentivar, cara. Vou deixar bem claro. Isso aqui é também legal para vocês entenderem. Aí você fala assim, mas é judô. Mas eu não quero judô, mas tem cara com projeto de futebol, de basquete, de vôlei, de futebol, de botão. Exato. Tem cara paralímpico. Sim. Então tem várias entidades sérias que desenvolvem bons trabalhos que estão nesse mesmo segmento. Sim. E às vezes falta exatamente essa informação. Mas e olha que interessante para vocês entenderem. Eu acompanhando o mercado, né, que a gente vai escutando de um ou outro, as grandes empresas já estão entrando nesse segmento há uns anos. Então você vê, eu falo, por exemplo, a ArcelorMittal, nós estávamos falando de MRS, aí eu já tive com a Cacau Show, a Vale já faz um investimento nessa área, não comigo, mas essas empresas não é que ela faz comigo. Então, Honda, você vê a Arlic. Então as grandes empresas já entenderam que elas podem contribuir com essa forma. Sim. E às vezes o cara que é uma pequena, média ou pequena, que tem mais receio. Olha que interessante. Porque o cara já tem uma equipe jurídica nessas grandes empresas, fala, não, pode ir. Pronto. Vai que é tranquilo. Já tem o caminho das pedras. Já tem o caminho das pedras. 10%, se você está dando 1 milhão para o governo, você pode dar 100 mil aqui para uma entidade que vai desenvolver um ano de projeto. E vai se reverter em propaganda para ela. Propaganda, que a gente chama de responsabilidade social. Exato. Eles têm uma responsabilidade. E eles têm. E é engraçado, quanto mais a empresa se organiza, porque e é uma coisa muito séria e organizada, que você tem um layout do logo dele certinho. Você não pode, você sabe, você trabalha com isso. Sim. A letra tem que ser do molde, certinho. Tudo mais. Aí é laranja, você não vai poder pôr fundo verde, é fundo branco com laranja. O tom de azul é o tom que eles te mandam específico, exatamente. No Pantone lá e tudo mais. Então, pra quê? Porque quando o cara bater no kimono, na camisa de futebol, vai saber que é aquela ali. Já ligou. É a Honda, ou é a Lick, ou é o Cacau Show. Porque, então, é uma coisa séria. Então, e aí que você falou, de repente você está dando oportunidade para desenvolver o esporte. Isso é legal. E a gente precisa muito disso, né, cara? Porque eu acho que o que tira a molecada da rua, o que, sei lá, o que traz disciplina, o que... Cara, tem muita gente querendo qualquer coisa e vamos focar essa energia que você tem demais aqui em alguma coisa que vai te trazer um benefício, né? Isso é excelente, cara. Tanto que nem você falou, não precisa necessariamente ser no judô. Não. Cara, qualquer outro esporte
É excelente isso, cara. Isso é demais. Só uma curiosidade que me veio agora. Vamos lá, vamos supor que eu queira investir no esporte dentro da lei de incentivo, tá? Como é que eu descubro quais são as empresas que estão dentro dessa, que têm os projetos? Vamos supor que eu cheguei aqui em São Bernardo, não conheço o Goulot e eu quero, né? Você é o proprietário da empresa. Sou proprietário da empresa. Tá, né? Ou sou uma pessoa física também, tá. E eu quero saber onde tem um projeto. Uma relação, né? É isso? Para eu poder visitar e, pô, sim, tá bom, então, é nele que eu vou. Aí você vai ter que hoje teria que procurar no site do governo, tem todas as entidades aprovadas que tem as glórias. Por isso, ali você pode escolher. Top. Em qual, até numa cidade, por exemplo, não quero São Bernardo, mas minha mãe é de Paranapiacaba. Vou ajudar lá. Na verdade, eu estou também em Paranapiacaba, vou deixar claro aqui. Legal. Também lá em Paraná. Então, então você tem lá um diário oficial. Se entrar na lei de incentivo, eu posso até depois de mandar o link. Depois, top, manda que eu vou colocar junto, a gente coloca junto na descrição quando for ao ar, né? E aí a gente coloca lá, porque aí você clica lá, você vê as entidades, então você vai para São Bernardo, tem projeto de badminton, tem projeto de beach tênis, tem projeto de vôlei de praia. Aí eu quero PCD, né? Esporte em PCD. Pô, mano, você tem muita coisa. E isso é legal, porque aí você te dá a oportunidade de falar, eu me identifico com o PCD, então vou lá, vou fazer. E isso é muito legal. E uma coisa que vocês falaram, que eu não posso perder a oportunidade de comentar, eu falo sempre do judô, que é o meu carro-chefe, mas eu falei aqui, quando a gente estava no nosso café, eu faço trabalhos de basquete, faço outros trabalhos. Sim. E o esporte hoje, ele é uma ferramenta para a educação. E todos nós, passamos 2 anos de pandemia sofrendo. Todos nós. Sim. Todos nós perdemos alguma coisa. Perdemos alguma coisa. Perdemos muita coisa. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, todo mundo perdeu. Sim. Ninguém passou ileso dessa pandemia. Não, Ninguém. Verdade. Ninguém pode. Uns mais, outros menos, mas todo mundo perdeu alguma coisa. Com certeza. Em todos os sentidos. E a criança, e nós perdemos muito já para a tecnologia. Com certeza, muito. Então, o moleque hoje que está muito viciado no celular. Com a tela na mão. Se você não propor um esporte, uma atividade, nós vamos ter uma geração lá na frente, não agora, você não vai ver agora, mas lá na frente, além de sedentária, ela vai ter uma situação motora complicadíssima. Lordose, escoliose. Só que porque na verdade já está acontecendo. Lá na frente vai ser o boom. Mas já está acontecendo, cara. Você já vê hoje, né? Não só a molecada como o adulto também, com problemas de saúde pelo sedentarismo e pelo uso do celular. Isso já é fato. E outra coisa, Brasa, saúde mental. Tem cara que vai bugar aqui, cara. Verdade, cara. Porque a gente às vezes tem um lado físico que a gente fala, mas tem muita gente que vai travar, cara. Porque tem uma geração aí que vai ter problema de saúde mental, cara. Porque o cara tá muito preso a uma escravidão de mídia. Uma vida virtual. Que não é dele, às vezes, cara. O cara, ele vê alguém feliz, ele quer a felicidade daquele cara, ele se sente... Ou nem no ponto de vista de inveja, ele vê lá, o braço tá viajando, tá, não sei o quê. Pô, quem me dera tá viajando, né? Então, aí o cara vê quem dera, tá vendo? Aí, daqui a pouco você coloca lá, morreu a mãe. O cara vai de emoções de um lance pro outro ali, só no deslize. Só no deslize, cara. Então, são conflitos, cara, que você não entende. Eu preciso ter... Eu falo porque eu trabalho na formação, Brasil, e você pega alguns... Não, eu pego adolescente. Caso sério. Eu peguei tanto na graduação por muitos anos, né? Trabalhando na formação dos professores de educação física, e hoje eu estou mais na adolescente, né? Pessoal então eu trabalho muito esse lado, porque... A sociedade se transformou, cara. É verdade. Transformou, e se a gente não tiver uma válvula de escape fisicamente, emocionalmente e mentalmente, cara. Nós vamos ter uma travada. O importante, cara, no esporte, é que o esporte te dá uma satisfação. Isso aí. O esporte não te traz o ter, o esporte te traz o ser. Para mim, cara, eu vou te falar porque eu comecei a fazer judô quando criança, que eu fiz, inclusive, no Lá Emanuel, ali Professor Walter, fiz, cara, eu era, né? Cara, isso faz séculos, né? Eu fui por quê? Porque eu sempre fui gordinho, assim como você falou também, né?
eu sempre fui muito gordinho e o pessoal sempre aloprava, né? E meu pai falou, ó, vou te pôr no judô, mas olha só, o judô vai te ajudar a você se defender, tá? Não é para você sair brigando, é para você se defender, tá? E outra, ele vai te dar, vai mudar com a sua cabeça, vai te dar mais responsabilidade, você vai ver. E fui fazer judô lá, entendeu? E eu fazia judô com os meninos que eram do lar, que eram órfãos, né? E, cara, eu tive 2 experiências. Tive com o judô, né? Com o mestre, com o sensei, e com a molecada de lá, cara, que me fez ver a vida de outra forma. Eu falei, caramba, eles não têm paz. E estão aqui, entendeu? E aí eu entendi que, cara, não é a questão de você ter uma casa, de ter um carro, não ter paz, mas é a questão de você saber quem você é, qual o seu potencial. E o esporte traz isso, cara. O esporte te traz... Cara, eu sou alguém, né? Eu tenho potencial, eu consigo chegar a um objetivo, mesmo porque a disciplina que você tinha comentado lá atrás, sim, é o que leva a pessoa a ter uma vida satisfeita, né? Olha, putz, se eu me organizar, eu vou conseguir chegar a um ponto. Se eu batalhar, eu vou conseguir. Se minha cabeça estiver centrada, eu vou conseguir. E o judô me trouxe muito isso, né? O judô me trouxe muito isso. O esporte em si, né? Me trouxe muito isso. Sabe como eu chamo isso? Eu não, rapaziada, eu também não inventei a roda. É a pedagogia do exemplo. Sim. Tem muita coisa que eu falo, você não precisa, né? A gente fala por pai, né? Tô falando do meu pai. Às vezes meu pai não era de conversar, né? Meu sensei primeiro, né? Mas você vê o exemplo, né? Porque eu falo muitas vezes, hoje, com algumas críticas que eu tenho, a gente tem uma geração de muito mimimi, muito, né? Muito mimimi, né? Muito. Então, a gente falava assim, pô, mas peraí. Eu falo isso porque quando a pessoa entra num processo, todo mundo tem que ficar alinhado no judô. Então, o mesmo cara que chegou ali quer ficar fora, fala, pô, tem que ficar do lado desse cara. Se ele chega lá, o chinelo tá todo arrumado, o meu chinelo tem que estar arrumado. Mesmo que ele não entendeu o processo. Ele entra no... verdade. Ele entra tá aí. no exemplo. Entendeu? Porque ele quer jogar o chinelo e fala, ué, caramba, né? Ele talvez joga no primeiro dia, alguém olha e fala, ó, seu chinelo... Então, essa pedagogia do exemplo, o esporte traz muito. Qualquer esporte. Porque o cara fala, meu, aquele moleque conseguiu, eu consigo, ou eu venci aquele jogo. Então, o exemplo é muito, que nem você falou das Olimpíadas, é um exemplo para nós ter esses atletas brilhando. E eu fico louco quando alguém critica o resultado esportivo das Olimpíadas, esses comentaristas de plantão. Não, nós fomos bem pra caramba. Sim. Pelo apoio que nós temos aqui, que é dado aos outros. Exatamente, proporcionalmente. Fomos muito bem. Muito bem. Fomos muito bem. Brasil, eu queria falar isso aqui, que às vezes a gente fala, né? Eu escutei recentemente. O cara ficou em 7º. Perdeu. Pô, peraí. 7º do mundo? Nunca tivemos a modalidade. Vamos pegar a canoagem, a moça lá, esqueci o nome dela. Cara, nunca participou, nunca teve. Ficou em 5º, velhão. 5º ou 4º, não lembro. Quarto, entendeu? É verdade. Ela tava radiante. A pessoa de fora que não entende isso fala, não pegou medalha, nem subiu ao pódio. Mas, cara, nunca teve. Quando teve 4º, meu velho, quase que pega um pódio. Ela tava radiante. E ela teve o prazer que só o esporte pode dar. Exato. Né? Cara. E você sabe que é engraçado quando a gente fala 4º, né? Esse número, você trabalha com... Imagine você sendo o 4º melhor no que você faz do mundo. Para, brother! Já pensou? Porque ninguém analisa isso, porque você analisa a partir da outra vertente. Exato. Você foi o 4º melhor TI do mundo. Já pensou, você fala, Brasil? Cara, o brasileiro é o 4º melhor do mundo. 4º do mundo. O cara foi eleito o 4º TI, o 4º médico do mundo. Vamos pegar outro exemplo aí que todo mundo usa como meme. Rubinho, cara. Puta. Não interessa. Não interessa. A gente sabe que ele é bom. A gente sabe que ele é bom. Mas ele foi, de forma forçada ou não, o 2º do mundo durante muito tempo. Muitos anos. Tá entendendo? E vivendo uma geração de uma lenda. Exatamente. De 2 lendas. Ele pegou o final do Ayrton Senna, pegou o Schumacher, no auge, entendeu? No auge. E ele roendo o pé de todo mundo ali. São 2 caras fora da curva, né? Fora da curva. E o cara tá lá roendo o pé de todo mundo. Rubinho lento, Rubinho. Lento sou eu, meu velho. Lento é a tartaruga, o Rubinho. Cabra macho. Rubinho, parabéns, meu velho. Parabéns. Você representou muito bem. Esperamos você aqui. Se Deus quiser, você também. Vem quem quer. Não, eu falo, tem que respeitar esses caras. Claro, cara. Tira o chapéu. Tira o chapéu. O cara ser 2º do mundo. Você fala, pô, peraí. O cara foi 2º do mundo no que ele faz. Cara.
Então você fala, não tem sentido nós temos essa situação colocada. Nós apreciamos muito, né, cara? Muito. Nós apreciamos muito. Mas você sabe que como esportista, às vezes é um pouco ridículo que eu possa falar aqui, mas pode ser que vocês concordem. Às vezes é mais satisfatório você estar em terceiro ou em quarto do que você ganhar em segundo. Porque você perdeu o primeiro. Eu tô errado? Não, depende da situação. Não é ruim você ser segundo do mundo, gente. Mas, tipo assim, o fato de você estar em segundo quer dizer que você perdeu o primeiro. Você tipo era assim, potencial primeiro. Exatamente. Você era potencial exatamente. primeiro. Mas você, como a pessoa, fica meio triste. Não que é feio ou não. Não. É legal pra caramba. É que ela trabalhou pra isso. Exatamente. Mas como esportista, entendi. Exato. Como você entendeu? esportista, Tipo, entendi muito bem. Porque o cara trabalhou pra chegar. Exatamente. Mas, em contrapartida, nós, como admiradores, sim. Cara, valoriza. Comemorar, porque o cara ele chegou lá. Ele chegou lá. Mesmo. Porque, na verdade, o que a gente tem que analisar, a pessoa, o ser humano, ele quer sempre o melhor. Sim, claro. Então, talvez ele sinta, mas depois ele cair a ficha, pode ter certeza. Sim. Momentos depois, sei lá, não sei o tempo. Né? Cada um tem um tempo, né? É o tempo dele. Ele vai entender que aquilo foi muito feio. Sim. Porque muitas vezes a gente entende assim, falando de esporte, como você falou, do automobilismo. E hoje, que a gente tem uma cultura, não tem como você falar que não tem um investimento. Porra. Então, às vezes, o cara que foi primeiro, você vai falar, peraí, o investimento que esses caras tiveram, e eu cheguei em segundo com o investimento que eu tive, entendeu? Então, o carro do cara era melhor que o meu, eu cheguei em segundo, mesmo com o carro melhor que o meu, Quer dizer, eu cheguei ali. Mais mérito. Mais mérito. Está no meu braço. Não, com certeza. Mais mérito. Eu perdi para o americano, cara. O americano, ele estuda desde novo, não precisa trabalhar. No colégio ele já entra para isso. O equipamento dele é melhor, a piscina dele é melhor. Então você fala assim, cara, se eu cheguei até aqui com o equipamento que eu tenho, com o Tupiniquim, exatamente, que nós somos Tupiniquins, no bom sentido, porque a gente tem um mérito tremendo, porque hoje, se nós tivermos um pouco mais de investimento, nós viramos uma potência. Arregaça. É complicado. Porque eu faço uma leitura, não sei se vocês me permitem, e essa é uma leitura de um professor, né? Às vezes o quadro de medalha ele não é justo com a potência. Eu vou te explicar. O Brasil teve 20 medalhas, certo? E só 3 medalhas de ouro. Só, positivo. Vou deixar um aspas, né? Aí, às vezes, ele ficou atrás, eu não vi o quadro, não acompanhei, né? Os que estão na frente. Mas ele ficou atrás, às vezes, da Jamaica ou da Bulgária. Um exemplo, vou dar 2 exemplos, porque está na minha cabeça isso. A Jamaica teve 4 medalhas de ouro. Só que só teve 4 medalhas de ouro. Sim, apenas 4 medalhas. 4 medalhas e ela ficou na frente do Brasil. Aí você vai falar, mas o Brasil desse tamanho perdeu para uma ilha da Jamaica. Porém, a Jamaica, ela só tem corredores de velocidade. Então, o esporte número 1 da Jamaica é o atletismo e velocidade. Não é que é o fundo e médio. Então, ela consegue, com aquela prova que ela tem de atletismo... Concentrou. 4 medalhas de ouro. Então ela não é um potencial olímpico. O Brasil teve 20 medalhas, é um potencial olímpico. Só que no quadro de medalhas, essa não fica declarado isso. Por quê? O Brasil teve 20, ela teve 4. Bulgária, que eu sei que é do levantamento olímpico. Eles ganham 3, 4 de ouro só no levantamento. Só que eles não jogam vôlei, eles não jogam mais nada. Só que aí eles falam... Então o quadro de medalha, ele não mensura a dimensão nossa. Então hoje... Terminamos a Olimpíada domingo. Nós tivemos medalha no skate, positivo. No surf, no boxe, no judô, no vôlei, no atletismo, futebol feminino, futebol. Quem mais? Nós já estamos falando de 7 modalidades. Ginástica. 8. Individual, equipe, voamos na ginástica. Mas nós já estamos falando de 8 modalidades aí que me veio na cabeça agora. Talvez me perdoem se faltou alguma aí. Mas 8 modalidades diferentes, cara. Então você fala, peraí, nós tivemos 20 medalhas em 8 modalidades diferentes, no mínimo aí, talvez. E aquele país teve só 4 modalidades em uma modalidade específica. Então, não mensura. Não. Não, realmente não mensura. Não mensura. A realidade. Não sei se você se lembra, teve uns Jogos Olímpicos que a Rússia e os Estados Unidos estavam batendo muito forte
a Rússia declarava total de medalhas. Lembra? E os Estados Unidos declarava medalhas de ouro. É isso aí. A Rússia ganhou, cara, em total de medalhas, porque, cara, ela não estava só na... que a especialidade da Rússia, na nossa época, era ginástica olímpica e tudo mais. Era fortíssimo. Era né? fortíssimo. Mas ela conseguiu abrir um leque tão monstro naquela época que ela ganhou em várias modalidades. Assim como os Estados Unidos também. Só que os Estados Unidos, ela pegou ouro em mais modalidades. Então, a Rússia se declarou campeã por quantidade de medalhas. Estados Unidos se declarou campeã por quantidade de ouro. E o que você falou é correto. Eu acho que deveria ter outro peso. Né? Deveria ter outro peso. Que nem prova, né? P1, P2, P3, P4. Isso. Então, a P1 tem um peso maior, a P2... Mas você fazendo a média de tudo, dá um saldo mais justo. Isso aí. Né? Um coeficiente diferente, você que trabalhou. Exatamente, coeficiente diferente. Tem que ter um coeficiente para mensurar a dimensão disso aí. Exatamente, quer dizer, não fica... E aí fica desequilibrado. Se eu tiver todo o potencial de medição em uma específica medalha, né? Uma categoria, o ouro que define a posição, o resto fica obsoleto. É isso aí. Exatamente. Joga fora. Então, vamos fazer o seguinte, todo mundo, cada um se especializa em alguma coisa, todo mundo leva a medalha de ouro, todo mundo tá lá legalzinho, aparece... É injusto, eu acho. Eu sempre achei injusto esse tipo de contagem. Então, e aí a gente vê que, mas nós ficamos no 20º. Então, 20º? Mas em qual? O 30º? Mas essa é uma mensuração. Mas você vê como... Então, isso é importante a gente entender. A gente não tem... Diversidade esportiva. A diversidade. E ao mesmo tempo, você promove... Tivemos no boxe também. Boxe, então. Caramba. Você vê a diversidade do aluno, por exemplo, eu brinquei essa semana, entraram 5, 6 alunos novos no judô, depois do judô da Olimpíada. O cara viu a medalha e entrou. Sim. Então, isso é importante para mim. A visibilidade, porque nunca passa na televisão vitrine, o judô. Vitrine, então, o cara viu o judô e falou, putz, que opa, legal, gostei. Treinei contra você, vou levar meu filho e tal. Mas, em contrapartida, ele pode gostar do boxe. Sim. O outro pode gostar do skate. Falou, meu, skate é competitivo. Puta, cara, meu filho, eu sempre curti, eu posso entrar nisso também. Surf, cara, o cara do surf lá, o Medina. Então, você tem uma ginástica, não tem uma ginástica. Canoagem. Pô, tem um rio perto de casa, eu nunca fiz canoagem competitiva. Sim. A menina foi... Então, você começa a abrir um leque. A fomentar tudo aquilo. Para quem tem diversas habilidades e não ser uma habilidade específica. Falar, o cara vai correr só velocidade. Então... e vou deixar aqui que eu não estou criticando a Jamaica, não. Eu só estou dando um exemplo. Não, é um exemplo. É um exemplo pontual, igual a Bulgária, não é crítica. É um exemplo. É o exemplo da contabilidade que é feita. Exatamente da contabilidade que é feita. E isso é importante. E você falou uma coisa interessante, que você sabe que hoje a maior briga é China e Estados Unidos, né? Sim, hoje são eles. E a China, a guerra deles, eles não brigam mais com ninguém, é com os Estados Unidos. E a Olimpíada é uma das guerras deles. Sim. E eles descobriram, em algumas modalidades, isso eu falo porque eu já vi estudos, que eles sabem que os Estados Unidos são fracos, eles investem. Para ganhar ali. Para ganhar ali. Por quê? Eles falam assim, por exemplo, atletismo, natação, o biotipo deles não é adequado. Mas é quando você pega tiro, arco, eles conseguem carregar de medalha naquelas modalidades mais de precisão, mas não sei o quê. Não, eles têm quase medalha grande. Focam ali. Quando eles têm o coletivo, que é um esporte mais fraco, quando depende de uma explosão física por conta das fibras e tudo, eles não estão. Aí, estrategicamente, eles conseguem equilibrar, perder o alvo. Porque é uma estratégia de guerra. Sim, claro. Claro. Tem chinês, vamos fazer eles treinar arco e flecha. Estou dando um exemplo. Tirou no arco. Então, bota a chinesada lá, com todo respeito, para ganhar, porque você sabe, se for no basquete, no vôlei, vai ter mais dificuldade. Vai ter dificuldade. Na natação, talvez em algumas modalidades, apesar que já tem chineses jogando em tudo, mas mais dificuldade. É igual o tênis de mesa, você não consegue ganhar da China. Não é brincadeira. O primeiro perdeu, mas o segundo ganhou. Exatamente. O segundo ranking era deles também, ganhou. Não tem jeito, cara. E a China, se a gente for prestar atenção na curva de medalhas da Olimpíada, ela ficou na frente um tempasso. Quando começou a terminar os coletivos. Exatamente. Mas ela ficou na frente um tempasso. Até o último dia, e tanto que eu falei assim, velho,
Os Estados Unidos não vai pegar esse ano não, cara. E o ouro que deu aí a vantagem para os Estados Unidos mais uma vez. Exatamente, né? no último dia. Né? Então, mas você vê, aí quando começou o atletismo, os Estados Unidos começou a subir. Ele deu um pico, acabou. Então, é isso que eu falo. Não tem para ninguém. Exatamente. Então, é uma coisa interessante para a gente entender o Brasil mecanismo do negócio. O Brasil, acho que é mal sempre foi, né, cara? Sempre foi. Eu acho que o grande problema do brasileiro é ele mesmo no sentido de mentalidade. Não se valorizar. Perfeito. Entendeu? Porque a gente faz... Cara, o MacGyver pede pra gente. O Julius pede pra gente. Tá? O Julius, você vem com 2 empregos, a galera aqui tem 4, tá? Pra MacGyver, mim ele perde. Já perde aqui, cara. Já chega aqui, já perde aqui. Entendeu? O MacGyver fazia a bombinha. A gente pega bombril e explode o mundo, velho. Tá entendendo? Então, o brasileiro, com a sua limitação, como você falou, de estrutura, né? Ele, mesmo com essa limitação de estrutura, ele consegue bater algumas coisas que você fala assim... Aonde? Que é isso, mano? É o sangue nos olhos que o brasileiro tem. Sabe onde que eu acho que a gente perde, cara? Vamos pegar os Estados Unidos aí. Como que eles conseguem ter uma quantidade de medalha expressiva do jeito que eles têm? Você tocou nesse assunto. O cara na escola... Ele já tem... Ó, você tem aptidão para qual esporte você tem? Eles têm como grade... Como grade, falou tudo. Na escola, como grade. O esporte, cara, eles têm que fazer um esporte. Então, tipo, você tem aptidão pra quê, cara? O judô? Cara, vamos ali pro judô. Você tem aptidão pra quê? Vamos lá pro basquete. Entendeu? Você tem aptidão pra velocidade, velocista? Vamos lá, correr. Aqui hoje fica muito pra instituição particular. O Lô chegou a falar sobre isso. O cara, ele falou que ele começou tarde, com 11 anos. Qual a idade seria ideal para a criança começar a fazer? A criança fazer na escola, cara. Escola. E, infelizmente, hoje, numa escola pública, a gente não tem, cara. É uma pena isso. Cara, porque se a gente tivesse, a gente seria uma potência no esporte, cara. Você pode ter certeza absoluta. Vai ser natural. E ainda mais, vamos lá, com tudo isso, as empresas se empenhando também, entendeu? Com os incentivos que o Estado dá. Eu falo que o Brasil sempre foi potencial. Ele não é fato. Cara, eu acho que por uma cultura muito arraigada, muito pobre. Complicado, que tá na nossa cabeça. Escola particular você dá aula também, né? Eu dou aula em escola particular. E o pessoal tem isso na escola particular, tipo de criança, não mais para adolescente? Não, tem. Mas eu vou falar uma coisa para você. O grande problema da escola... você já teve oportunidade de viajar, alguma coisa assim, para fora dos Estados Unidos ou não? Não. A estrutura física deles na escola é absurda. Já começa com detalhe... Parece o primeiro mundo, né? Se você chegar numa escola lá, você vai falar, isso aqui não é uma escola. No high school deles, a quadra deles, a piscina deles. O cara tem piscina de atletismo. Então isso já é um detalhe fundamental. Quando a gente já vai para as escolas particulares hoje, elas já têm essa estrutura. Então hoje, as escolas particulares realmente desenvolvem o esporte de uma maneira um pouco diferente da escola pública. Por quê? Te dá uma estrutura. Então, você vai ter um bom ginásio, você vai ter, talvez, um bom tatame, uma boa sala de ginástica. Um bom professor, um bom professor física, melhor remunerado, com mais condição de trabalhar. Sim. Então, isso é um calcanhar de Aquiles nosso. Eu concordo com você em gênero e número e grau. Se o esporte fosse na escola, nós passaríamos... Tranquilamente. Nossa, tranquilo. Nós chegaremos em qualquer outro nível. Por quê? Isso é o diferencial. Mas eu acho que esse caminho é muito longo. Porque depende de vários fatores. Muita coisa. E até de boa vontade política. Não, mas que falta muitas vezes. Muitas vezes, né? Boa vontade política. Mas, se a gente já, para amenizar, tivéssemos centros de formações que seria mais imediato do que isso. O que você falou é o modelo ideal. Fala assim, escola, teria que ter quadra. Mas como que você vai numa escola que, para ter quadra, se o professor não tem professor? Cara, é complicado mesmo. Verdade. Desculpa, é verdade. Eu falo... Sim, mas é a realidade. Eu tô falando... É a realidade. Corretíssimo. Porque é lamentável. Eu falo porque eu tô lá, eu vou dar um exemplo do pós-balsa, vou deixar bem claro. Os meninos são esforçados, mas eles falam, pô, você não teve aula de matemática ainda, porque é uma zona diferente, é uma região diferente para chegar. Estamos em maio, então não tem uma aula de matemática, porque não tem professor de matemática.
É complicado. Então, como que você vai falar para esse moleque chegar onde, Brasil? Né? Onde vai chegar, Brasil? Aí você fala assim, mas por que não? O professor não foi para a escola, não foi 2 aulas, não quis voltar, porque era longe. Nós estamos tendo aula de matemática. E aí você fala o quê, cara? Para um moleque que quer estudar, porque tem uma parte que já não quer, chega na escola, hoje não tem aula, aí põe um filminho, põe não sei o quê. Eu estou gerando aqui, mas com certeza tem muita gente. Então, nós temos esse gap. Mas pensando em esporte, se você tem lá um centro educacional que isso, fala assim, ó, aí você junta o útil ao agradável, você não precisa ter uma entidade minha, igual a minha, que é pequena, você pode ter uma coisa macro, você fala, não, peraí, tem esse centro, empresa, você não quer aportar aqui? Porque assim, você imagina só, uma vez lá atrás, um cara discutiu isso, o esporte, lá atrás, e ele fez um projeto, uma pessoa do Esporte São Bernardo, e você imagina que também não teve muito um aval. Já parou para contar, Brasa, quantas empresas nós temos em São Bernardo? Tem que poderíamos ter quantos centros de formação bancados pelas grandes empresas, não estou nem falando das pequenas. Sim. Nós temos Volks, nós temos Scania, nós temos Mercedes, nós temos Bombril, nós temos Colgate. Me ajuda aí, vai HP. HP. Meu, nós estamos falando de multinacional. Não estamos falando de empresa, nós falamos de Volkswagen. Sim. Se cada uma, fazendo aqui um hipotético sonho, bancasse um centro de formação, nós teríamos aqui 5, nós estamos falando de 5, só pegando as... E você acha que é quantos caminhões vendidos da Mercedes? Cara. É quantos Gol vendidos para manter um centro desse? É nada. Nada. Proporcionalmente não é. Nada. Não é. É óbvio que você tem que criar, se você está falando uma utopia, não, você tem que criar um mecanismo, você tem que ter o poder público, facilitador, e falar, vem aqui, ajuda aqui, cara, ó, você vai fazer ali, você que vai pagar. Então parece... amarrar, você fala, você vai ter aula de graça aqui, ó, no centro de excelência, com um lanchinho pra você ir embora. Sim. Você vai pegar um ônibus, contraturno da escola, você saiu da escola, você vem pra cá. Cara, e aí eu quero corrigir, não é nada financeiramente, monetariamente, mas é tudo socialmente. Pô, agora, caramba. Pô, essa foi bem, cara. Pô, registra essa. Registra aí. Dá um corte nesse aí. Dá um corte. Essa não, acabou. É uma vez por ano só que saiu. Dá um corte. Mas é excelente, cara. Não, porque cara. Você vê essas situações revertendo e reverte para eles, cara. Que se eles tiverem uma sociedade... Reverte para a segurança pública, reverte para tudo. Claro, para tudo. É Se o tudo. cara não está com cabeça ociosa, ele não está pensando em roubar, ele não está pensando em ele está pensando na projeção da vida dele, cara. Cara, eu tenho essa ferramenta na mão, né? É que nem um bom estudo. O bom esporte. O bom esporte é um bom estudo. Ô, Brasa, quanto da minha época, desculpa cortar, imagina. A gente vai estar falando que a gente escutava. Eu vim de escola pública, cara. Depois só. Cara. O cara ia pra escola pra comer a merenda da escola. Né? A gente ficava, mas a escola, a merenda é boa. E era boa mesmo. E era boa, arroz com carne moída, arroz com salsicha. E quando vinha um macarrãozinho parafuso. Repetia, cara. Você comia. Então, você imagina se eu fizer isso hoje, proporcionalmente, nas vezes, você vai treinar, vai ter um lanchinho. E vai ter um ônibus para te levar ali naquele bairro ali, cara. Um exemplo. Velho, fechou. Vai ter aqui, espaço. Vai jogar basquete, vai jogar vôlei, vai lutar judô, vai fazer atletismo. Escolhe aí o que você se adequa. Ou vai provando, vai experimentando. Por aptidão física, você tem habilidade. E o Brasil, o biotipo do Brasil. O biotipo leva. Do brasileiro, como é misturado, cara, vai pra tudo, cara. Vai pra tudo, meu velho. Vai pra tudo. Nós somos uma potência. Nós temos de tudo. Nós temos italiano, japonês, nós temos índio, africano, nós temos negro, tudo. Nós somos miscigenados. Ninguém consegue falar que é puro em nada. Não, aqui não tem. Nada. Não vem falar não. Portuguesa, meu pai não tem. Não vem não. Você pode ser português, mas português tem um índio no meio, entendeu? Tranquilamente. Não vem. Não tem. Ninguém foge. A fibra, então, muda. Então, você tem um potencial um leque monstro, cara. E será que ninguém entende isso? Ou sei lá, ou não quer entender? Não quer entender. Porque, vou falar uma coisa pra você. Não falta dinheiro. Eu sei que não. Dinheiro não falta. Eu sei que não, cara. Não falta dinheiro. Eu sei que não. Não falta, porque nós sabemos que não falta. Dinheiro tem. E chega a ser triste isso, né, cara? Triste. Quando a gente começa a comentar muito triste. Porque a gente sabe que tem total possibilidade disso acontecer.
O potencial é enorme. Exatamente, cara. E não é quem você falou. Não é por falta de dinheiro. Não. Cara, a gente tá falando de tirar 10% do ICMS 10%. e 10%. Cara, que não vai fazer diferença. Não faz. Não vai fazer diferença. Nenhuma. Porque assim, ou você tá mandando o 100% pra lá, ou você tá mandando 90% e destinando esses 10% pra outro lugar. Você não tá que mexendo. Tem retorno. Exatamente, você não tá deixando de contribuir. Não. Você não tá sonegando. Não. Você tá fazendo, você só tá trazendo uma parte, direcionando uma parte. Tá investindo, a verdade é essa. Você tá investindo. E você tá investindo. Com toda certeza você tá investindo. Investindo no seu retorno. É isso que eu falo. Que é um retorno indireto, cara. Não é o direto, é indireto. Porque você traz a família. Porque, pensa só, pra gente fazer uma conta que arrecada uma multinacional dessa de CMS mês de carro. É muita grana. É muita grana. Eu não entendo, porque eu falo. Os caras falam assim, mas sai um carro, da Volkswagen, qualquer lugar, Renault, sei lá. O cara tá na fila de espera. Fila de espera de carro. Pior que tem mesmo. Ele comprando, então. Tá vendendo. Tem, exato. Você fica com aquilo na cabeça. Peraí, o cara quer comprar o carro, não tem, não. Tá 2 meses de ágil, não sei o quê. Exato. E aí? Como assim, e aí? né? E o cara fala que não tem lucro? Como não? Como não? Não fecha a conta. Não fecha. Então, tudo bem. Você pode ter seu lucro, que é mérito, você conquistou. E deve. 10% designa para isso. Cara, exatamente. Você não está mexendo em nada do seu aqui, lucro. Mas eu quero ver. Então, vai ver. O seu centro aqui vai com o seu nome, vai com o seu logo, vai com a sua bandeira. Exatamente. Você pode ir lá, pôr um cara seu lá dentro para olhar, se você quiser. E aí? Fica aí, né? Fica a dica. Fica a dica, né, cara? Que não é uma dica nova. Não, ninguém tá inventando a roda. Ninguém tá inventando nada. Nossa, cara, é um negócio... Mas você plantou um triplex na minha cabeça por causa disso aí, cara. Um tetraplex? Um triplec. Não, porque, cara, é muito... Eu sou meio indignado com essas coisas, sabe? Não, isso realmente revolta. Nosso país, cara. Revolta. Porque, é igual você falou, você veio da escola pública, eu também vim de escola pública. A maioria. Eu também vim da pública. E, cara, a gente sabe que a gente tem muito potencial, você sabe que tem muito de onde tirar. Você dá aula lá no Tatetos, lá, pós-balsa. Cara, você sabe que a situação deles lá não tem nada comparado com a situação da molecada daqui. Né? É verdade. E nós estamos falando do mesmo município, a mesma cidade. Exato. Então você sabe que lá tem um déficit que gigante, que parece que é outro lugar. A própria logística para eles é muito exatamente, muito exatamente. Até a locomoção deles lá. A logística dele é muito complicada. Né? Então. Quando a balsa para, quem que faz lá? Então, e assim, e é falta de oportunidade. Quando você vê a oportunidade, os moleques vêm babando, né? Vem babando. Eu tenho meia dúzia. Eu queria fazer esse comentário aqui. Eu tenho 5 ou 6 que já estão há um tempo. Eles estão treinando comigo para competir. Bom. Eles vão nos meninos, uma vez por semana. Eu pago a passagem deles e normalmente eu levo eles até a balsa. Os moleques saem da balsa, pegam um ônibus, vai até o Ruge. É um rolê. O Ruge, treina comigo lá na noite. Aí depois da noite eu deixo eles na balsa, eles pegam a balsa. Depois da balsa eles pegam o ônibus. Depois da balsa, não sei se você sabe, não paga ônibus. Não paga. Não paga, você pega o ônibus, eles vão lá, o Tatetos, Itaquá, Santa Cruz, tem vários bairros lá. E eles vão pra lá. E aí, às vezes, os meninos vão chegar em casa, porque o treino acaba às 9h30, eu deixo eles na balsa às 10h. Chega às 11h30. Meia-noite. Meia-noite, isso. Eles falam assim, até eu descansar, e aí no outro dia, 8h, 7h da manhã. Mas por quê? Eu falo, vocês estão tendo a oportunidade, vocês querem ser diferentes. Tem um sacrifício. E eles têm um sacrifício. Então eles sabem o ônus e o bônus, mas eles estão querendo diferente. Então eu falo, muitas vezes é falta de oportunidade. Porque nós temos um péssimo hábito de falar, não nós aqui, falar que brasileiro é vagabundo. Não é. E picareta. É a minoria. O brasileiro é trabalhador pra caramba, bicho. Eu falei e é um povo honesto pra caramba. Tem garra demais, cara. Não, o brasileiro é um povo diferente, demais, cara. Muita fibra. Não, o brasileiro é trabalhador pra caramba, bicho. Se tiver oportunidade. Tem meia dúzia de vagabundo? Tem. Tem meia dúzia de vagabundo, tem de pilantra, tem. Mas a maioria é honesto, cara. E tem outra, hein? Mesmo na dificuldade. Mesmo. Ele brinca com a situação para que a vida dele siga, entendeu? Eu vejo isso, a ironia do brasileiro com ele mesmo é para ele seguir de boa, entendeu? Ninguém vai zoar comigo não, eu zoo. Entendeu? Brasileiro, né? Você sabe que eu tenho o Renato, meu filho mora fora, eu já tive algumas oportunidades.
Aqui, bicho, se você tiver uma cerveja, nós vamos dividir nós 3 para tomar cerveja. Exato. Cada um toma um colinho. O cara vai pôr a cerveja dele, ele pode ver o cara do lado sem a cerveja, você não pode nem dividir o copo. Eu tô fazendo uma analogia da cerveja, mas é para qualquer coisa. O cara, você compra a sua, a minha tá aqui. Mesmo que o cara do lado não tiver, porque é um povo brasileiro. Não, a gente divide. A gente divide. Verdade. Fora, então você fala assim, o brasileiro, tem algumas coisas que lá funcionam e aqui não funcionam. Concordo. Aí nós não vamos nem entrar no mérito. Mas o brasileiro, de uma modo geral... não tem essa... vou falar uma coisa. O estúdio belga, ele hoje, são 2 empresas juntas, né? Que é o estúdio belga e o estúdio Melo, né? Do Fernando. E o Fernando... Vou falar o Fernando e o Alê, né? Vou falar isso daí de coração. De certa forma, eles estão aqui gratuitamente, né? Para quê? Para que o estúdio aconteça. Tu vai ganhar o quê? Nada, né? O estúdio Melo, o belga também, ele bate junto com o estúdio Melo para que ele aconteça. Com que retorno? Nenhum, cara. É só simplesmente para a gente ver crescer, o outro crescer junto e poder ter história, entendeu? Para contar. Exatamente. Cara, o brasileiro tem isso. Você falou, é real. Então é uma coisa que eu agradeço muito, viu, velho? Tamo junto, velho. Tamo junto. Brasileiro é isso mesmo. Não, brasileiro é isso. Brasileiro. Entendeu? E você não vai encontrar em qualquer lugar. E é uma empresa, não é pessoas dividindo pão, entendeu? Se uma empresa faz isso, 2 empresas fazem isso, quanto mais as pessoas que sentam Sim. nem te conheço, o cara chega pra mim, paga um café. Toma. Café e um pãozinho na chapa, pãozinho na chapa, vai. E com prazer. É cara, isso mesmo, cara. O brasileiro é muito... É um povo bom. É bom, cara. É bom. É um povo bom. Nossa, povo bom. Eu não me vejo assim... Não tô menosprezando nenhum lugar, mas eu não me vejo viver fora do Brasil. Eu não vejo, entendeu? Eu amo muito isso aqui. É isso aí. E Brasil, você sabe por que quando os caras chegam lá fora se dão bem? Porque são brasileiros. Exato. É real. Porque o cara gosta do Brasil. Você lá fora, você estaria rico, milionário. TI fora do Brasil, no Canadá... Nossa, eles amam um brasileiro de TI. Se você bater seu currículo... Eles chamam. Não, isso é verdade, isso é verdade. Não, meu filho mora lá. Eu tenho meu filho estuda, mora lá no Vancouver. Tem um sobrinho que cara, eles adoram TI, porque é criativo, não tem preguiça, o cara dobra a carga. Dá um jeito, dobra a carga, exatamente. Dobra a carga, faz 12 horas. Que não fazem lá fora. Não faz. Exatamente. E o cara é criativo, e o cara vai lá, bota a mão na massa, se liga 2 horas da tarde, o cara vai, se liga 2 horas da manhã, o cara tá lá. Então, eles falam... E ele dobra a carga, não é pelo dinheiro, é para vou resolver isso aqui. Vou resolver isso aqui, eu vou entregar isso aqui. Vou entregar isso aqui. Quantas vezes, cara, eu trabalhei com uma equipe de TI e a molecada era tudo assim, entendeu? Era o mais velho da turma. E aí, isso aqui não tá rodando. Vai rodar. Junta todo mundo, pum, tome. Resolveu mesmo, claro. Entendeu? O brasileiro tem isso. Tem isso. Você é pior. E não tem preguiça, eu sou mais, velho. O brasileiro não tem preguiça. O que for pra fazer, ele vai fazer. Ele vai e faz. Missão dada. Missão cumprida. Acabou, ponto final. Por isso que o pessoal que vai pra lá se dá bem, cara. Por opção ou não, mas eles se dão bem, cara. O cara fala assim, não, eu pego aqui o negócio, o cara pega, o cara limpa, o cara não vai fazer isso lá. Então, quem optou, ele vai viver bem. Porque é esse que é a característica do brasileiro. É o perfil. É o perfil, cara. Então eu fico maluco quando você fala, não vem falar que gosta da gente, não. Não, aqui é Brasil. Não, Brasil é trabalhador pra caramba. Não, e mesma coisa de honestidade. Brasileiro honesto pra caramba. Você tira 10%. Tem. Lógico, todo lugar tem. Sempre tem. Mas sabe aquela coisa, Brasil? Nós estamos sempre vendo o copo cheio, uma vazio. A gente só vê... É igual notícia, né? Eu sempre brinco, nós estamos falando de esporte. Se a gente falar, eu fui campeão brasileiro de judô, master, ontem. Você não vai ver notícia em lugar nenhum. Infelizmente. Eu posso até mandar para alguns releasing para alguns caras. Só que se eu sair daqui, parar o carro ali, bater em alguém, brigar... vai aparecer. O cara, faixa preta de judô, bateu no cara na rua, olha aqui. Exatamente. O cara, capaz da televisão ir me entrevistar em casa, você como faixa preta, você bateu no cara na rua. Exato. A mídia tem esse... Sensacionalismo, né? E a mídia tem esse negócio. Cara. É o que vende. É o que vende, a verdade é essa. Infelizmente. É o que vende. Então, se for o contrário, vendesse, era notícia que ia ser divulgada. Nada além de business. E de novo, que pena, né?
Que pena. Que pena que é focado só na parte ruim, mas negativa, né? Mas é o negativo que eles fazem. Sim. Mas é aquele negócio eles, né? que a gente tá falando, brasileiro rói o osso e é osso duro de roer também. Não, brasileiro então pode fazer o que for, estamos em pé ainda. Estamos em pé, não, estamos em pé. Cai em pé. Senão já tinha acabado. Já fizeram, cara. A gente já teria rodado tinha fechado a porta, Porque, o que os caras já fizeram aqui, que levaram da gente, leva toda vez, cara. Eu falo quando você fala de investimento e assim, e aqui eu não vou falar pontualmente de ninguém, né? Porque eu não tô aqui. Eu tive uma oportunidade de fazer um congresso esse ano em Brasília, no Senado, uma coisa muito bacana. Se quiser abrir, você pode abrir. Não, assim, o que eu quero dizer, você já andou no Senado Federal? Não. Aquilo é muito dinheiro. Não vou falar desperdício, porque quando você vê a magnitude daquele negócio, você fala, pra que tudo isso, cara? Você entra no Senado Federal, que é coligado ao Congresso Nacional. Aí nós fizemos um tour lá dentro. Você fala muito bonito, mas... Você fala, muito grandioso. Cara, tem necessidade. Num país que nós temos dificuldade, se olhar os negócios, você fala, parece que você está em outro país, cara, lá dentro. Eu já tinha ido para Brasília uma oportunidade, mas dessa vez nós andamos lá dentro. É um negócio grandioso, desnecessário. Fora do padrão do país. Fora desnecessário, cara. Você fala, não é possível que nós tem um gabinete, não sei o quê. Não precisa ir longe. Brasília mesmo, vai na periferia de Brasília, não tem saneamento, Os arredores de Brasília se tira dos quadrados. Tirou ali. Quadradão, já era. Entendeu? Cara, e assim, aí você conversa com os caras, você vai conversando com outro, e aí também não tô pontuando. Os caras chegam na terça e na quinta estão indo embora. Pronto. Tranquilo. Você fala com... Mas não vamos entrar nisso aqui. Tá dentro daqueles 10% que a gente comentou agora. Mas se fosse só isso, né? Então, nós estamos falando só disso, né? É porque fora os auxílios que eles têm, né? Se for entrar nisso aí, cara... Não, se for entrar nesse mérito, é outro podcast. Vai ser um deprê, vai ser deprê. Então, vamos falar de alegria. Vamos ficar felizes de novo, vamos continuar na felicidade do esporte. Na nossa potencialidade, né? É isso aí. Gulô, cara, velho, eu só tenho a agradecer a você, tá? Foi assim, você é de coração, falar de coração, cara. Prazerzaço, velho. Foi especial, hein? Foi especialíssimo. Foi especial. Primeiro, te ver novamente, né? Obrigado. Tete a tete, que há muito tempo a gente não se via. Para mim foi muito bom te ver, né? E, cara, segundo, esse papo que vai ficar registrado, memorável aí, entendeu? Eternamente. Cara, eu só tenho a agradecer a você, meu brother. Obrigado. Eu agradeço, Fernando, você. A oportunidade de falar, né? Vocês estão aí no canal, construindo. Em um momento eu também tive numa linha dessa, mas eu não consegui desenvolver. Quando eu vi tudo isso aqui, eu sei que quanto custa. Não é fácil, não é fácil. Quando eu vi toda essa estruturação, que eu fiquei analisando, eu falei, meu Deus, parabéns para vocês nessa luta que eu sei que é. Eu agradeço a oportunidade, né, pela nossa amizade, por falar. Eu sempre falo assim, às vezes a gente tem a oportunidade de falar, a gente pode ajudar, né? Que nem você escutou alguma coisa, você falou na sua cabeça alguma coisa, e talvez alguém que esteja escutando lá vai abrir. Porque com muitas vezes eu aprendi em alguns momentos assim, como eu falei da pedagogia do exemplo, quando foi meu sensei, como foi meu pai, cada um deve ter alguns mentores na vida que foram boas referências. Às vezes você fala para 10 e consegue influenciar 5. Aquele 5 te escutou, ele vai falar para mais 10, que são 50. Vai replicar. E vai replicar para aqueles 50, que vai pegar mais 5, mas você já fez 25. Aqueles 25 que escutou, eles vão replicar para mais 5, que mais 10. Mas daqui a pouco a sua fala chegou para 100 pessoas. É exponencial. Né? Exponencial. Então, porque você fala assim, mas só assistiram 10 pessoas. Não, mas naquelas 10 te influenciou 5. Exato. Não importa que você dá uma 10, fala, puta, viu? Que influencia um. Isso. Isso aí. Exatamente. Que influencia um. Exatamente. Né? E é a mesma coisa que eu falo num projeto. Mas quantas pessoas você tem? Pô, 40, 50. Meu, é o suficiente. Se eu, desses 50, eu conseguir transformar 4... daquele bacana, projeto, ali tirei de uma situação, exato, 5 eu salvei, ou botei numa cabeça,
Porque aqueles 5 vai falar, pô, o judô fez a diferença na minha vida. E eles vão replicar. Vão replicar. O filho dele, que vão replicar para não sei quem. É o exemplo. Então, às vezes, essa oportunidade, quando você falou, eu falei, não, uma hora, vamos... Porque para mim é muito legal estar aqui, falar do esporte, falando de política, falando mal dos outros também. Não, um pouquinho, né? Um pouquinho, né? É porque faz parte, né? Faz parte. Não tem como fugir. Exato. Você falando da cidade, política pública, não tem como você construir uma sociedade se você não tiver esses ligamentos. E a gente entrou no âmbito fiscal também, então acaba indo para... Acaba. Né? E talvez mostrar para algumas pessoas que talvez escutem a gente, um empresário... Talvez não, eu acho que essa parte, ideia. Por isso que eu falei que foi importante, essa parte foi a mais importante. Também? Porque a gente pode estar mostrando para a pessoa que ela tem... mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Não, ela tem, ela não sabe. Ela tem, ela não sabe, talvez. Né? Tem sim. Não é? Claro que tem. A pessoa às vezes não sabe. Essa questão do pequeno empresário e a pessoa física poder também. E jurídica também. Né? É físico e jurídico. Então, e às vezes, assim, que nem a gente fala, numa resenha, você tá numa pizza, você conhece alguém que é empresário, você às vezes você vai lembrar, você fala, puto, você recolhe ICMS. Pô, tem um esquema legal. Tem tem um esquema legal. Vamos lá, vamos se informar. Porque eu falo que é nessas horas que você vai construindo. Seu meu vizinho lá tá se dando bem num negócio. Você tá recolhendo isso? Tô recolhendo isso mesmo. Você pode ajudar alguém. Você pode ajudar alguém. Mesmo que seja com R$1.000. Claro. Você vai ajudar alguém com R$1.000. Não interessa o valor. Exato. De pouquinho em pouquinho, cara. Exato. Esse R$1.000 faz a diferença. O seu R$1.000, aqui nós já temos R$5.000. Pronto. E aí? Você já tá pagando o salário de um cara, já tá pondo kimono pro outro cara. Tá mexendo na estrutura, tá organizando a estrutura. Exatamente. Entendeu? Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, cara, foi um prazerzaço. O prazer foi meu. Foi muito bom. Obrigado. Tem mais alguma coisa que você acha que ficou... Precisa pontuar, que a gente não abrangeu aqui? Não, cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer o esporte, né, para transformar. Eu acho que eu venho falando, como eu falei, daqui, na verdade, nós falamos um pouco até de judô, né? O judô foi a cereja só do bolo. Eu acho que o esporte é um dos carros-chefes, né? Certo. A gente falando de política pública, falando de lei de incentivo, falando de tudo. Mas eu acho que hoje nós temos que deixar um legado esportivo, não de rendimento. Eu acho que falamos de saúde física, falamos de saúde mental, falamos de saúde mesmo, né? Hoje tem muita gente preocupada com a saúde, fazendo mais atividade física. Eu acho que é um dos caminhos que a gente tem que trilhar aí, né? Então, eu acho que juntando, se tiver esporte na escola, melhor ainda. Nossa. Se tiver um equipamento público, se tiver uma empresa que possa apoiar, você vê, a gente consegue aglutinar a sociedade. Que isso que vai transformar. Eu acho que o caminho é o caminho. Isso acho aí. Que é o caminho. Muito bom. Deixa suas redes sociais pra gente aí. Deixa quem quiser seguir a gente, @judogulô. Você vai estar no Instagram, no TikTok, no Facebook, tem no site @judogulô. Lá tem todos os projetos que nós fazemos, tem tudo que nós desenvolvemos, todas as atividades. Pode procurar a gente lá. É isso aí. Top. Muito bom. Legal. Tamo junto, Brasa. Mais uma vez. Mais uma vez. Fechamos aí com chave de ouro. Hein, sempre, né? Chave de ouro. Sempre, top sempre, demais. Sempre. Valeu, muito bom. Obrigado, Brasa. Tamo junto. Galera, e você que está assistindo, siga o Gulô. Vocês vão ver que é um cara que eu conheço desde a minha adolescência. Né? Uma pessoa fora de série. Cara, vale a pena, tá? Vale muito a pena. Realmente o esporte transforma. E não interessa a idade. O Gulô falou um negócio correto. A idade é independente. Então, siga o Gulô, certo? @judogulô. E você vai ver que realmente é um negócio de muito tempo e muito sério. Quero agradecer também ao Estúdio Melo. É nóis. Valeu. Siga o Estúdio Melo também, _ Estúdio Melo, _. Siga também a Belga Produções. Qual que é o @ da Belga? Belga Produções, _. Pronto. Sem underline a gente não vai. Não tem, né? Tem que ter underline, né? Tem que ter underline. E, gente, por favor, apoie o nosso projeto aí. Siga a gente no Facebook. Siga a gente no Instagram. Siga a gente no YouTube. Se inscreve, ativa o sininho e replica pro seu amigo aí, porque, cara, a gente tá correndo aqui e você pode estar aqui também com a gente se você quiser. Porque no final, né? Nem quem quer, né? Quem quer. Se você quiser vir, venha. Se não quiser, venha também. É isso aí. Que show! Valeu! Boa! Vem quem quer. Boa, foi bom, hein? Acho que foi bom. Bom. Foi top, velho.